Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu tenho duas notícias que podem ser excelentes para o Corinthians na próxima janela de transferência. Fica aqui no Corintiano Informa e veja essas duas notícias que podem render muita, mas muita grana para o bolso corintiano. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos falar de duas notícias muito boas para o Corinthians, principalmente se elas se concretizarem na próxima janela de transferência. A primeira é esse aqui, o cara, Murilo zagueiro, que defendeu o Corinthians, aí foi vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra, tá? Se liga na informação. Ingleses idolatram o zagueiro Murilo, ex-Corinthians, e prevêem venda por pelo menos 360 milhões. O jogador é um dos destaques da ótima campanha do Nottingham Forest na Premier League. Nottingham Forest acertou na loteria ao contratar o zagueiro Murilo do Corinthians em 2023 por cerca de 10 milhões de libras, tá? É o que afirma o jornal inglês The Guardian em uma matéria em que o talento e o futuro do defensor de apenas 22 anos são enaltecidos. A gente tem que lembrar, né, mano, quem era o presidente do Corinthians na época? Do William Monteiro Alves, né? O valor, desde aquela época, todo mundo sempre fala, valor é baixo, mas venderam 10 milhões de libras. Destaque da campanha que coloca o ascendente Nottingham Forest na terceira colocação da Premier League até aqui, no grupo dos classificados à próxima Champions League e à frente de gigantes como Manchester City e Chelsea. Murilo já é especulado em grandes clubes da Europa e poderia ser vendido por 360 milhões de reais, o que pode representar um lucro ao Corinthians, que ainda detém 10% dos direitos do atleta, tá? Pelo menos fizeram alguma coisa boa nisso aí, que era manter um percentual do atleta. Poderiam ter mantido até mais, mas beleza, mano. Pelo menos manteve 10% do jogador. Se ele for vendido por 360 milhões de reais, o Murilo vai render para os cofres do Corinthians 36 milhões de reais, tá bom? Mas outras fontes na Europa dizem que o valor do passe do Murilo pode chegar até 100 milhões de libras, tá? Ou de euros. 100 milhões, vamos lá, 100 milhões de euros é 10 milhões de euros para o Corinthians. E aí não seria mais 36, seria quase que o dobro, né? Seria mais de 60 milhões aí de reais para os cofres corintianos. O, abre aspas, robusto, inteligente, um dos melhores defensores da Premier League. É uma das principais razões pelo sucesso do Forest, fecham aspas. São alguns dos elogios destinados a Murilo, que já acolheu a primeira convocação à seleção brasileira no ano passado, graças ao seu desempenho na Inglaterra. Abre aspas, se você o observasse treinando, pensaria que ele é o número 10. Você diria, de jeito nenhum ele é zagueiro, porque obviamente ele é um rapaz forte, grande, mas não é o mais alto e tem pés leves. Ele é um jogador de futebol muito bom. Ele é rápido, forte, consegue cabecear, lê o perigo muito bem. Ele está no lugar certo na hora certa. Ele vale bem mais que 50 milhões de libras, aos meus olhos. Será uma farsa se o Forest o deixar ir para um centavo a menos, mano, que isso. Então é o que falam do Murilo lá na Europa. Então, igual eu falei para vocês, ele pode ser vendido sim por 360 milhões de reais, mas o Nottingham Forest, o que falam lá é que o passe do Murilo, como tem vários times atrás do Murilo, pode chegar de 90 a 100 milhões de euros ou de libras, tá? É um valor gigante, mano, para um zagueiro, e seria o zagueiro, se eu não estiver enganado, mais caro do mundo. Isso seria muito bom para nós, né? Outra notícia aí, gente, que eu acho que é boa para nós, é esse daqui. Quem lembra desse cara? Lucas Piton, tá? Lucas Piton do Vasco é o novo alvo do Milan da Itália para reforçar sua lateral esquerda. A informação foi dada diretamente da Itália através do jornalista Daniele Longo do Calciomercato. O Timão possui porcentagem alta dos seus direitos econômicos. O Corinthians negociou o Piton com o Vasco no final de 2022 no valor de 3 milhões de euros, tá? Por 60% dos direitos econômicos. Só que se eu não estiver enganado, o Corinthians não recebeu nada ainda do Vasco. Ou se recebeu, é uma parcela só. O Vasco deve dinheiro pro Corinthians ainda em relação ao Lucas Piton.
Então a equipe alvinegra ainda detém 40% do passe do atleta para uma futura venda. Inclusive, o Timão no ano passado entrou com ação contra os cariocas cobrando o não pagamento dos valores da negociação, tá? O Piton foi negociado por 3 milhões de euros por 60% do passe, sobrando 40% do passe do atleta ao Corinthians. O Corinthians não recebeu esses 3 milhões de euros e ainda detém 40% do passe do jogador. Eu acho que assim, o Milan pode ser a nova casa do Lucas Piton, sim, e o Corinthians pode arrecadar uma grana alta em cima disso aí. Digamos que o Lucas Piton seja vendido por 10 milhões de euros, o Corinthians ficará com 4 milhões de euros, tá bom? Mais os 3 milhões de euros que o Vasco ainda nem pagou e terá que pagar uma hora ou outra, vai ter que fazer isso. Vamos falar real, mano. Hoje a gente tá precisando de um lateral esquerdo, já é o que todo mundo fala. A gente tava atrás do Fabrício Angeleri lá, o argentino. Será que não dá pra fazer um rolo com o Vasco não? A gente dá o Hugo lateral esquerdo, pegar o Piton de volta, ou então deixar quieta a dívida que tem com o Vasco e pegar o Piton de volta. Será que não pode ser feito isso? O Piton tá jogando bem, tá? Não é o mesmo Piton que saiu do Corinthians. Esse Lucas Piton que tá no Vasco, ele é muito bom jogador. Essa é a grande vantagem de revelar atletas da base, colocar atletas da base para jogar. Sempre canso de falar aqui, vai contratar jogador, tem que ser um cara para ser titular. Se não for, mano, usa a base. É melhor. Pelo menos se o jogador der certo, vingar, você faz dinheiro com o jogador. Olha o que aconteceu na época do Luxemburgo. Ele testou o Moscardo como volante. O que aconteceu? O Moscardo foi vendido por 20 milhões de euros. Tá? Na época do Luxemburgo também, ele testou o Wesley. O Wesley mesmo, do jeito que ele foi e tal, se não me engano, ele foi vendido por 18 milhões de euros. Aí a gente vem falar do Murilo. Murilo também foi testado, mano. Se eu não me engano, também pelo Luxemburgo. Já jogou a primeira partida como titular, nunca mais saiu do time. Um baita de um zagueiro, desde o primeiro jogo dava pra perceber que ele era diferenciado. E o Corinthians vendeu por 10 milhões de libras, que é um valor bem aquém de um atleta desse tamanho, né? E agora o Murilo pode ser valorizado chegando a cifras altíssimas. E o Corinthians pode ganhar 10% em cima dessa negociação. Seria uma coisa muito boa, tá? Outra questão também é a do Lucas Piton, né? O Corinthians vendeu por 3 milhões de euros, não recebeu acho que nada, e ainda o Vasco está negociando para mandar o cara lá pro Milan. E aí a gente também tem direito a 40% dessa negociação toda. Isso é importante, esse é o dinheiro novo. Você tem a base para isso, mano. A função da base é revelar atletas, não é só ser campeão. Campeão das competições da base é uma consequência, mas se não for campeão também, pouco importa, porque o que importa é o Corinthians revelar atletas. Só assim a gente vai conseguir pagar a nossa arena, pagar nossas dívidas e ter uma questão financeira dentro do Corinthians muito mais sustentável do que é hoje. Então assim, a próxima venda do Corinthians, todo mundo fala, Breno Bidon, pode ser vendido no meio do ano. Moleque é muito bom, dizem que o passe pode chegar até 30 milhões de euros, né? Vai chegar a isso? Não sei. Mas que é um atleta importante hoje do Corinthians e muito bom, tem uma grande qualidade, sim. E de resto, gente, tem que testar. Por isso que eu enchi o saco no Campeonato Paulista. Se você não puder testar esses moleques no Campeonato Paulista, você vai testar esses moleques quando? Que jogo, mano? Entendeu? Depois fica difícil, mano. Então, assim, tem que testar no Paulistão. Essa é a verdade, mano. Deveria abrir espaço para essa molecada poder jogar bola. Além de você fabricar os atletas na base e para você também ganhar um dinheiro, antes de ganhar dinheiro você pode ter o atleta ali por um certo tempo, além de pegar experiência jogando no time profissional, muitas das vezes sendo titular e ainda tendo o seu rendimento muito bom, né, dentro de campo e fazendo o Corinthians ganhar seus campeonatos. E depois a gente vende eles para a Europa, porque é assim que hoje funciona o Corinthians. Você revela jogador para vender e tem que vender, mano. A situação financeira que a gente tem hoje é difícil. Então assim, eu acho que no meio do ano já vão vender o Bidon e esses atletas aí provavelmente serão vendidos, principalmente o Murilo. A gente vai ganhar um dinheirinho muito bom também nessas futuras negociações do Corinthians. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Por favor, coloque nos comentários aí o que você acha. Se acha que o Murilo vai ser vendido por esse valor todo, Breno Bidon, Moscardo.
também que foi por aquele valor todo, Lucas Piton. O que você acha dessas questões desses atletas atuais da base e os ex-jogadores da base do Coringão? Coloque nos comentários. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!